e dizer-vos, em primeiro lugar, que os sindicatos de professores que têm estado tão unidos nesta luta que tem estado a ser desenvolvida, não podem, em primeiro lugar, deixar de saudar, e isso é a primeira palavra que nós podemos aqui dirigir, é aos professores e aos educadores que estão nas suas escolas por uma luta importantíssima, diria das mais importantes, não a mais importante e mais forte dos últimos anos, e que, na verdade, é aos professores, com esta luta, que tem uma greve às avaliações que está na terceira semana. Teve uma manifestação enorme no dia 15 e uma grande greve no dia 17, em que mais de 90% das pessoas não fizeram greve, não deram aulas, aderiram à greve, e mais cerca de 20 mil alunos não puderam fazer exame, por teimosia do Ministério da Educação, é preciso sempre ir repetindo isso, dizer que se concluiu agora o processo negocial. Este processo negocial conclui-se sem que haja acordo ou entendimento com o Ministério da Educação. E por uma razão simples, não é possível chegar a qualquer acordo com o Governo quando se prevê a aprovação de um aumento do horário de trabalho para 40 horas e se prevê a aplicação da mobilidade especial. E, portanto, relativamente a estas duas matérias muito em concreto, nós iremos continuar toda a ação que temos vindo a desenvolver, quer junto à Assembleia da República, uma vez que até dia 4 de julho está em audição pública as propostas de lei, quer junto dos tribunais, onde também nós iremos pedir a verificação da constitucionalidade da aplicação destas regras, quer quinta-feira, dia 27, numa greve geral, em que os professores vão participar contra as políticas gerais deste Governo, contra a mobilidade especial, contra o horário das 40 horas e, portanto, dizer que com isto não era possível haver acordo. Seja como for, encerra aqui o processo eleitoral e é elaborada uma ata, e sobre essa ata eu quero dizer que é isto que é importante, em primeiro lugar, que foi possível, com a luta, voltar a sentar o Ministério à mesa da negociação. O Ministério tinha saído da negociação, conforme anunciou publicamente, no dia 6. Voltou à mesa das negociações e foi possível também que alterasse, e principalmente ontem e hoje, alguma das suas posições mais negativas. Dizer que aquilo que daqui sai é que, se forem aprovadas as 40 horas na Assembleia da República, se for aprovada a mobilidade especial na Assembleia da República e enquanto durarem essas novas leis e essas novas disposições legais, enquanto isso acontecer, o que daqui saímos é que o produto desta negociação traduz-se num conjunto de salvaguardas que atenua o impacto negativo destas medidas na vida dos professores e na vida das escolas. Sobre mobilidade interna, os professores serão sujeitos exatamente às regras que são os outros professores, ou seja, os 60 km. Posso dizer que em algumas situações há até uma redução da área geográfica que os professores hoje estão sujeitos, nomeadamente em concelhos maiores, e contados a partir da sua residência. Em segundo lugar, relativamente aos QZPs, vai manter-se em vigor aquilo que está na legislação, ou seja, apenas um quadro de zona pedagógica a que ficam obrigados uma escola de outra. Sobre o despacho de organização do ano letivo, embora sem ser completamente nos termos em que nós pretendíamos, a direção de turma vai regressar à componente letiva e passa a ser no âmbito dos 100 minutos que estão previstos serem atribuídos aos professores, que quem for diretor de turma tem obrigatoriamente a escola que lhe atribuído. Sobre a questão dos horários zero, uma, eu diria, das mais importantes reivindicações era que atividades como a coadjuvação, os apoios, as substituições e outras que não são propriamente aulas, fossem consideradas atividade letiva não apenas para quem tem que completar horário, mas para quem tem horário zero e precisa ter horário. Vão ser consideradas atividades letivas para todos. Ficou clarificada a duração da componente de trabalho individual, ou seja, os professores passam obrigatoriamente a ter um mínimo de 13 horas no primeiro ciclo e pré-escolar, 15 ou 16 no segundo e terceiro ciclo do ensino básico, ensino secundário e na educação especial, caso tenham menos ou mais de 100 alunos na sua componente individual, ou seja, estas horas não podem ser assinaladas no horário. E, portanto, abusos que de há uns anos a esta parte aconteciam, em que a componente de estabelecimento ia para além do que era possível, vai deixar de ser possível. E, portanto, no caso do primeiro ciclo e pré-escolar, a componente de estabelecimento não pode ter mais de 120 minutos,
E só nos casos do segundo e terceiro ciclo e secundário, em que os professores tenham menos de 100 alunos, é que pode ter 150 minutos, porque se tiverem mais também tem de ser apenas 120 minutos. Esta é uma questão fundamental para os professores, porque era dos abusos maiores que se assistia nas escolas. Ficou também escrito, porque até agora eram apenas declarações, que os 6.000 professores que estão a aguardar a sua aposentação não vão ter componente letiva atribuída, independentemente do momento em que a aposentação chegar. O que quer dizer 6.000 horários que vão ser disponibilizados para outros professores. Sobre o horário de trabalho, já falei. Sobre mobilidade especial ou requalificação. Caso venha a ser aprovada na Assembleia da República esta lei, tudo faremos para que não seja, mas se for, ela entrará em vigor já no dia 1 de agosto de 2013, o que quer dizer que em condições normais, no dia 1 de setembro de 2013, os professores estariam na mobilidade especial. Fica aqui garantido, aliás, como já se vinha falando, mas não estava escrito, que no caso dos professores, antes de 2015, não haverá qualquer aplicação. Mas mais importante que isso é que até lá poderão desaparecer todos os horários zero das escolas, por via daquilo que eu disse. A atribuição das horas dos que se aposentaram, a atribuição de atividades que não são aulas aos professores com horário zero e que passam a ser componente letiva, e também outras soluções que vão ser encontradas, ainda que algumas delas fora do Ministério da Educação, mas que para que haja um acompanhamento pleno da situação, é criada uma comissão de acompanhamento que integra os sindicatos, que irão, portanto, fazer a avaliação desse processo para ver se interessa, se não interessa, se é necessário ou não é. E os sindicatos param dizer as que avaliações ou não? As reivindicações não estão conseguidas em pleno e, portanto, nós iremos manter uma ação forte, atenta, de luta contra estas medidas. Mas reconhecemos que houve avanços significativos nas posições dos governos, para as quais, e repito, foi determinante a posição dos professores e a sua luta. Dizer que é neste contexto em que nós reafirmamos é preciso continuar a combater um governo que está a destruir este país e, sobretudo, e nós vamos ter dentro de dias o anúncio, a destruir aquilo que são as funções sociais do Estado Democrático. Temos que continuar a combater uma equipa do Ministério da Educação e um Ministério da Educação que está claramente num processo de desmantelamento da escola pública. Mas, como nós afirmamos no final, na nossa declaração final, na ata que irá ser agora aprovada, o resultado final do presente processo negocial, traduzido nesta ata, independentemente da oposição que a FENPROF continuará a fazer em relação à intenção de aumentar o horário de trabalho e de aplicar um sistema de requalificação mobilidade especial, permite, neste momento, o restabelecimento do normal funcionamento das escolas. Portanto, isto significa que, neste momento, podemos afirmar que os professores merecem a nossa maior saudação. Para nós, dirigentes sindicais, é uma honra enorme podermos representar os professores portugueses. Para nós, dirigentes sindicais, foi importantíssimo estarmos ali dentro com a força que nos chegava das escolas, da greve dos professores. A partir deste momento, podemos dizer que dentro daquilo que poderão ser, no contexto que estamos a viver, condições de funcionamento normal das escolas, dentro do que é possível ser o funcionamento em condições de normalidade, que a partir de hoje as escolas voltarão a funcionar dentro dessa normalidade com uma certeza, que quinta-feira não há aulas, não há exames, porque estamos em greve geral e que a partir de agora poderão as escolas regressar à normalidade. Amanhã poderão não se realizar reuniões por uma razão simples, porque há dois exames e a maior parte das pessoas, portanto, em princípio, o regresso às avaliações dar-se-á apenas no dia 28, mas dizer, portanto, que neste caso muito concreto só foi possível chegarmos a este resultado e, como disse e repito, que não leva a um acordo, mas leva a que nós possamos dizer aos professores que provavelmente é possível, na verdade, que adiante para 2015 e tomando estas medidas todas antes, agora sim é possível, e está escrito, que a mobilidade especial, na verdade, não se aplique a nenhum professor. E isso é muito importante,
porque foi o que estivemos desde o início a dizer. Só para concluir, dizer que não termina aqui a luta, termina aqui uma fase que era a deste processo negocial. E, portanto, aos professores dizer que fica provado que aquilo que sempre dizemos, quem luta nem sempre ganha, mas quem baixa os braços perde sempre. E foi importante os professores lutarem. Os restantes funcionários públicos de não verem aplicada a mobilidade especial? Eu penso que a partir de agora está nas mãos da restante administração pública. Nós fizemos a nossa parte, achamos que dentro do contexto, que às vezes tem a ideia que neste contexto difícil da Troika e destas coisas todas, é impossível conseguir seja o que for, viu-se que é possível, mas também se viu outra coisa, só é possível com uma luta muito forte. E, portanto, a partir de agora, nós estamos aqui para o que der e vier e acho que o nosso exemplo, se servir para os outros setores, deve ser também ele seguido. Muito bem.